Bom dia para todos, a paz do Senhor para os meus irmãos. Quem vos fala aqui é o pastor Marcos. Eu sou da Assembleia de Deus, sou do Ministério AD Viga e saúdo meus irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Nesta manhã eu queria compartilhar com os irmãos um pouco sobre a libertação do povo do Egito. E eu gostaria de começar com o livro de Êxodo, no capítulo 3, que fala que Deus falou com Moisés no meio de uma sarça ardente. E a palavra diz assim, a partir do verso 1: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Bem, a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui nessa passagem é que Deus usou algo sobrenatural para atrair Moisés, porque Moisés vivia num mundo sobrenatural. A vida de Moisés ela é destacada em 3 períodos, e ambos períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos de sua vida, Moisés viveu no Egito, foi criado para ser o rei, foi criado para ser aquele que dominaria o Egito como herdeiro de Faraó. Mas as coisas na vida de Moisés começaram a mudar, porque ele viu que a sua descendência não era egípcia, e sim ele era filho dos escravos hebreus. E ele, em certo ponto da sua vida, ele viu ali um hebreu sendo maltratado, um escravo, e ele foi e matou aquele egípcio. E quando isso tudo veio à tona, o que aconteceu? Os seus primeiros períodos de 40 anos, ele tem que sair do Egito, ele tem que fugir do Egito, e ele vai morar em Midian, aonde ali ele conhece o sacerdote Jetro, na qual ele se casa com a sua filha, ali ele constitui família, e ele passa ali o segundo período da sua vida, que foram mais 40 anos. E nós vemos ali que Moisés estava apacentando o rebanho. E como eu dizia para os irmãos, ele vivia num mundo que era sobrenatural. O Egito era um reino na qual a idolatria imperava, a feitiçaria imperava, e ali Moisés sabia muitas coisas do misticismo, sabia muita coisa sobre feitiçaria, sobre idolatria, e ele foi parar num lugar na qual ali aquele homem, aquela família, apesar de serem midianitas, adoravam ao único Deus, a Jeová. E então Moisés ali foi atraído por aquela sarça ardente. E ali Deus começou um diálogo com ele. Quando ele foi se aproximando da sarça, ele ouviu aquela voz: Moisés, Moisés, tirai a sandália dos vossos pés, porque esse lugar é santo. E ali Moisés tirou a sandália dos pés, se dirigiu àquele lugar e começou a ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, no capítulo 3, no verso 7, ele diz: Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, ao lugar do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, dos Eveus e dos Jebuseus. Amém? E a primeira indagação que veio na vida de Moisés é que, como ele viveu num país idolátrico, num país que de muitos deuses, adoravam o sol como Deus, adoravam ao Deus da morte, adoravam aos animais, Moisés virou para Deus: Mas Senhor, quando eu for falar com os hebreus que tu queres libertar o povo,
O que eu vou dizer ao povo? E ali o Senhor virou para Moisés no versículo 14 e disse: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, e me enviei a vós. Ou seja, quando Deus está falando aqui na sua palavra que Ele é o eu sou, Ele está dizendo que Ele é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ou seja, tudo está sobre a potente mão de Deus. Tudo está sobre a direção de Deus. Amém? Então, essa pequena introdução, o que eu queria compartilhar com meus irmãos, né, a quem acessar a esse vídeo, primeira coisa que eu queria falar, o título dessa pequena mensagem, desse pequeno estudo que eu queria passar para vós, o título é 4 propostas de Satanás feitas a Moisés. 4 propostas de Satanás feitas a Moisés. Amém? A primeira proposta. Antes de entrarmos na primeira proposta, nós vemos uma coisa interessante, que Deus diz que ia libertar o seu povo, Deus diz que ia salvar o seu povo, mas ao mesmo tempo Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Ou seja, parece ali um antagonismo, né? Nós vemos que ao mesmo tempo que Deus diz que vai libertar o povo passava por um período de mais de 4 séculos de escravidão, aproximadamente 430 anos, ou seja, após a morte de José, o grande governador, o grão-vizir do Egito, nós vemos ali que se levantou as novas gerações de faraós e eles não reconheceram José, não reconheceram o trabalho de José e oprimiram o povo hebreu cada vez mais. E o povo vivia numa condição escravatória, numa condição de sofrimento. E Moisés, quando foi falar com o povo, fez alguns sinais, e depois Moisés e Arão estiveram diante de do faraó. E nós vemos ali que houve questionamentos, houve diálogos, e é aqui que se inicia o nosso estudo. A primeira proposta que nós vemos, através da palavra de Deus no livro de Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Torá, né? Nós vemos que no livro de Êxodo diz assim, ó, capítulo 8, verso 25, é a primeira proposta de Satanás feito a Moisés. Diz assim, o versículo 25, olha o que diz, meus irmãos, palavra de Deus. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Mas nós vimos aqui uma agravante, porque Deus falou para Moisés: Moisés, leva o meu povo para sacrificar aonde? Leva o meu povo para sacrificar no deserto. Amém? Para sacrificar no deserto. Não era para sacrificar nesta terra, ou seja, não era para sacrificar no Egito, era para o povo se consagrar, era para o povo se separar, era para o povo quebrar as alianças, era para o povo quebrar a idolatria, era para o povo se separar e ir para o deserto. Amém? E Faraó veio com essa proposta, sacrificar nessa terra. Ou seja, queria que o povo ficasse naquela mistura, queria que o povo ficasse naquela mesmice, queria que o povo ficasse com a mente cauterizada no Egito. Então aqui uma pequena ilustração. Nós sabemos que Satanás, ou melhor dizendo, nós sabemos que Faraó simboliza Satanás. Nós sabemos que o Egito simboliza o mundo. E nós sabemos também que os egípcios simbolizam os demônios. E o povo hebreu ali, o povo que Deus queria libertar. O povo na qual eram descendentes de Abraão,
eram descendentes de Isaac e eram descendentes de Jacó. Amém? Um povo que estava ali sendo humilhado e escravizado. E nós vemos aqui que Moisés recusou essa oferta de Faraó. E Faraó cada vez mais com seu coração endurecido, mas Deus prometeu para o povo: com mão forte vos tirarei da terra do Egito. E nós vemos que depois, no versículo 28 do mesmo capítulo, nós vemos a segunda proposta do Faraó para Moisés. Ele diz assim no versículo 28: Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Nós vemos aqui como são engraçado o final desse versículo. Ele diz: olha, podeis ir sacrificar no deserto, mas que não vá longe. E também orai por mim. Nós vemos aqui Satanás querendo ser engraçadinho, né? Querendo ser dar uma de bom moço, dizendo: ainda orai por mim. Irmãos, primeira coisa, quando nós vamos sacrificar, quando nós vamos no deserto, o deserto é um preparatório de Deus para as nossas vidas. E Deus, através desse deserto, Ele quer que nós, que cada um de nós, que a igreja avance e que a igreja vá longe. Que a igreja vá longe. A igreja tem que ir longe. A igreja, ela começa, quem sabe, numa casa com 3, 4 pessoas, num círculo de oração. E desse círculo de oração começa a ter ali uma reunião. E quem sabe nessa reunião começa a agregar mais pessoas. E desse agregamento de pessoas, dessa junção de pessoas, o que vai acontecer? Dali vai surgir uma igreja. Amém? Dali eles saem daquela casa, alugam um lugar melhor, um pouco maior, e conforme a igreja vai agregando pessoas, aluga um lugar maior ainda, e conforme a igreja vai agregando mais pessoas, a igreja, Deus vai dando condições financeiras para que a igreja tenha um lugar próprio, ou seja, a igreja ela tem que ir longe. Amém? Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. E ali o que acontece? A igreja avança. A igreja estende as suas estacas. A igreja ela estende as suas tendas, ela amplia. Ou seja, daquele lugar se torna ali a matriz de uma igreja, e dessa matriz ela vai longe e começa a abrir congregações, começa a levantar missionários, começa a levantar pastores, começa a levantar um grupo de obreiros cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que se prendem ao que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, Satanás não queria que o povo fosse longe, mas Deus quer que nós, cada um de nós, avancemos e que vamos longe. Amém? Então, continua aquele embate entre Satanás, que era o faraó, e entre Moisés. A terceira proposta, nós vemos no capítulo 10 de Êxodo, no versículo 10 e 11, que nos diz assim, terceira proposta, diz assim, ó: Então lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixaria ir vós e a vossos filhos? Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E o lançaram da face de Faraó. Ou seja, nós vemos aqui, Faraó disse a Moisés, disse a Arão, que via maldade no grande profeta hebreu. Via grande maldade, que não era para levar as crianças. Não era para levar as crianças. Eles podiam ir no deserto, eles podiam ir longe, mas eles
não podiam levar as crianças teriam que ficar no Egito. E hoje não é diferente. Nós vemos que Satanás, ele não só quer destruir a igreja, mas ele quer destruir as crianças. Nós vemos o que está acontecendo hoje com essa maldita, isso mesmo, maldita ideologia de gênero. Nós vemos o que está acontecendo. As crianças de 5 anos de idade, de 6, 7 anos de idade, de 4 anos de idade, estão sendo prostituídas, estão ali querendo mudar a mente dessas crianças. Um dia essas crianças serão adultas, um dia essas crianças saberão o que é a sensualidade, saberão o que é o desejo sexual, que é o ciclo da vida, né? Mas eles querem mudar a mente da criança, ou seja, é para a criança, para o menino virar menina e para a menina virar menino. Amém? Então eu falo para os irmãos, não deixe suas crianças no Egito. Leve as suas crianças para a escola dominical. Leve as suas crianças para o culto de estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz no livro de Provérbios, ensina a criança o caminho. Se precisar pegar nela com vara, que pegue. Amém? E hoje em dia nós vemos o que a lei diz. A lei da palmada, não pode dar uma palmada na criança. Ou seja, eles querem mandar no seio familiar, eles querem mandar na criação das crianças. Eu não estou dizendo que você tem que pegar o seu filho e espancar, não estou falando isso. Isso é maldade, amém? Isso é atrocidade. Mas eles estão querendo o quê? Tirar o controle familiar da mão dos pais. Está entendendo? Então, meus irmãos, Faraó chegou para Moisés e falou: olha, vejo que você está de maldade, Moisés. Vocês podem ir, mas as crianças ficam. Eu lembro que na minha época, pessoal que está aí com mais de 50 anos, antigamente quando não tinha essa tecnologia toda, né, de WhatsApp, Facebook, nós vemos aí Twitter, vemos tantas coisas que nos oferecem. Antigamente as crianças ficavam sentadas na sala, vibradas na televisão, hipnotizadas. Antigamente era a Mara Maravilha, era o Sérgio Malandro, era a Angélica, era a Xuxa, e ali aquelas babás eletrônicas fazendo a cabeça das nossas crianças, porque nós pais evangélicos que conhecemos a verdade, não vigiamos, tá entendendo? Não vigiamos. Então, irmão, não deixe a sua criança no Egito. Para onde você for, leve o seu filho. Se o seu filho espernear, leve o seu filho. Sabe por quê? Quem põe comida na boca dele é você. Quem dá um abrigo para ele é você, pai, é você, mãe. Então, não deixe suas crianças no Egito. Levem com vocês. A palavra de Deus diz nos 5 livros do Pentateuco, você vai ver ali, a partir do Levítico, que é instruído a ensinar a criança desde pequenininho. Desde pequenininho era ensinado a palavra, era ensinado a Torá, era ensinado o Pentateuco. Amém? Os 5 primeiros livros eram ensinados para as crianças. A história dos grandes heróis hebreus, dos grandes heróis judeus, a história dos grandes profetas, a história de grandes reis. E ali, aquelas crianças cresciam aprendendo a palavra de Deus, ou seja, cresciam enraizadas na palavra. Amém? Então nós vemos aqui nesse embate entre Faraó e Moisés a 4ª proposta, que está em Êxodo capítulo 10, no verso 24 e verso 25. Olha aí o que diz a palavra. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide e servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco vossas crianças. Moisés, porém, respondeu ao Faraó: tu também darás em nossas mãos
sacrifícios e holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Amém? Então nós vemos aqui, olha como é que o quadro mudou. Primeiro, ele queria que sacrificasse nessa terra. Moisés prontamente recusou. Depois ele queria que não fossem longe. Moisés prontamente recusou. Depois ele queria que deixassem as crianças. Nós vemos o que Jesus dizia no Novo Testamento: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraçais. Dos pequeninos sai o perfeito louvor. Então nós vemos aqui, ó, aqui a situação mudou. O faraó falou, ó, pode sair nessa terra, pode ir bem longe, pode levar vossas crianças, porém, o que acontece? Deixai vossas ovelhas e vossas vacas. E eu pergunto para vós, irmãos, como que eles deixariam as ovelhas e como eles deixariam suas vacas, se naquela época a forma de se achegar a Deus era através do sacrifício, era através do holocausto, era através do derramamento de sangue dos animais. Amém? O que diz a palavra hoje em Hebreus? Que sem derramamento de sangue não há a remissão dos pecados. Só que aí está falando, apontando para o futuro, ou seja, sem o derramamento do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não há remissão de pecados. E como que o povo iria sacrificar na terra, lá no Sinai, lá no deserto do Sinai, longe do Egito? Como o povo sacrificaria se não tivesse animais? E Moisés prontamente respondeu, olha, Faraó, você ainda vai dar dos teus animais, você ainda vai dar das tuas vacas, você ainda vai dar das tuas ovelhas, você ainda vai dar do teu rebanho. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui 4 propostas, 4 maneiras de querer desviar o povo de Deus da missão. E qual é a missão? A missão foi lá revelada a Abraão, no Gênesis, no capítulo 12, na qual Deus comissionou ali a Abraão, amém? Para que fosse uma bênção para todas as nações, para que fosse o abençoador das nações. E ali Deus, através de Moisés, através ali daquelas 10 pragas, e quando chegou a 10ª praga, que foi a praga mais terrível, ou seja, a morte dos primogênitos, quando o faraó viu que ali ele perdeu a guerra definitivamente, quando o faraó viu ali que perdeu a batalha, quando ele viu ali que o seu filho primogênito estava morto, quando os oficiais do Egito viram que seus filhos estavam mortos, quando o primogênito dos animais estavam mortos, o Egito entrou em choque, o Egito entrou em colapso, e ali o povo saiu sobre a forte mão de Deus. Amém? Eu quero te dizer nessa manhã, meu querido, não aceite propostas de Satanás, não aceite as designações do diabo, somente aceite que está aqui, ó, na palavra de Deus. Amém? Que está na minha mão, não é a história da carochinha, que está na minha mão não é uma filosofia qualquer, o que está na mão não é palavras bonitinhas, mas o que está na mão, aqui fechado, é apenas um livro. Mas esse livro é a Bíblia Sagrada, e ela aberta, amém? É a boca de Deus falando para a sua igreja. Ela aberta é a boca de Deus falando para a sua igreja. Então, meu querido, não aceite propostas de Satanás. Somente aceite aquilo que a palavra de Deus designou para a sua igreja. Assim como designou para aquele povo que estava sendo escravo. Um dia foi designado a mim. Um homem que não tinha paz, um homem que não tinha alegria, um homem que não tinha razão de viver, um homem preso à prostituição, um homem preso aos vícios, à bebedeira, à bagunça. Mas um dia
Deus chegou no meu coração e falou: filho, vinde a mim. Um dia ele chegou a cada um de vós, né? E disse: vinde a mim. O Espírito Santo falando lá no teu coração. O Espírito Santo falando no âmago do teu ser. O Espírito Santo falando lá na tua alma, no teu espírito. O Espírito Santo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Amém? E hoje nós estamos aqui, igreja. A igreja, ela tem que ir longe. Amém? A igreja não é para sacrificar nesta terra. Aqui são os peregrinos. Nós temos que ir longe. A igreja tem que avançar. A igreja, ela tem que crescer. A igreja tem que ganhar almas. Pedro, no seu primeiro discurso, 3.000 almas se converteram. Pedro, no seu segundo discurso, após a descida do Pentecoste, 5.000 almas se converteram. A igreja tem que avançar. Amém? A igreja tem que alargar as suas tendas. A igreja tem que alargar, tem que crescer, tem que fluir. Amém? E desejo para cada um de vós um excelente dia. Um abraço, aqui é o pastor Marcos, como já disse, sou do Ministério AD Vida. Amém? E mando um abraço para todos. Fiquem com Deus e muito obrigado aí. Compartilhe o vídeo, amém? E dá aquele okzinho que você gostou, tá bom? Muito obrigado, a paz do Senhor.